muito boa noite. Está no ar mais um episódio, o 11º episódio daquele que é a tua, a minha, a nossa voz cast. 19 horas e 30 minutos, hoje exatamente no horário pontualíssimo. Tá começando mais um episódio do nosso podcast, a nossa Vozcast, que tem a produção da jornalista Carolina Brum Corrêa, em parceria com o JC Studio. E hoje eu tenho a honra de receber aqui ela que está iniciando não, já está decolando já, né? O foguete não tem ré e está subindo muito. Doutora Alexia Quevedo, seja muito bem-vinda, Alexia. Obrigada. Estou muito, muito feliz com esse convite. É uma honra estar aqui para conversarmos sobre esse assunto tão importante, tão necessário, principalmente para a nossa comunidade, né? Exatamente, uma pauta importantíssima que a gente precisa incentivar e fomentar cada vez mais, que é a questão da violência doméstica, do direito de família. Tudo isso a gente vai adentrar com mais profundidade agora no decorrer do nosso episódio. Mas não sem antes falar dos nossos parceiros, eles que nos ajudam a chegar até a tua casa, a chegar aí na palma da tua mão, através do teu celular, ou se tu tá no sofá da sala assistindo pela televisão, que é o Sindicato dos Empregados em Hotéis, Bares, Restaurantes e similares, sempre em defesa dos trabalhadores. Pança Gula, não perca tempo, vai de pança. O telefone e o WhatsApp é o 559-9943-6555. Inclusive, hoje vai ter sorteio de cupom de desconto do Pança Gula, hein? Hara Sushi, fome de sushi a gente resolve em 2 palitos. Telefone e WhatsApp é o 559-9934-7831. Sindicato dos Empregados no Comércio de São Gabriel, atrás de um balcão também bate um coração. Jobim Enes Advogados, escritório especializado em Direito Trabalhista, Previdenciário e Civil. Ana Enes, OAB-RS 54040 e Valdemir Tita Jobim, OAB-RS 54035. Telefone e WhatsApp do escritório é o 559-9973-9576. Valmir Peças e acessórios para caminhões e veículos pesados, na Avenida Francisco Chagas, 1175, em São Gabriel. Telefone é o 553232-0859. Gênesis Produtos Coloniais, há 14 anos em São Gabriel, produzindo biscoitos e doces artesanais com a qualidade que você e a sua família merecem. O telefone e o WhatsApp da Gênesis é o 559-9612-7625. Márcia Brigadeiros Gourmet, que hoje está nessa noite nos adoçando aqui, Alex. Vou deixar, mas lá no finalzinho vou deixar tu escolher um, tá? Tá Só bom. Um, que senão a Carolina briga comigo depois. Não, eu vou querer todos. A Márcia lançou aqui, ó, um docinho de uva. Esse aqui é muito bom, viu? Ai, que bonito, diferente, né? Muito bom. Márcia Brigadeiros Gourmet, faça sua encomenda pelo telefone WhatsApp 55996698713. Eu preciso fazer um alerta em relação à agenda da Márcia. Ela está com a agenda fechada até início de dezembro. Então, quem quiser fazer encomenda só agora para as festividades de final de ano, Natal, Réveillon, enfim. Então, já corre lá, já agenda logo para não perder a oportunidade, viu? Também a gente tem a parceria de Kelly Cristiana Salão de Beleza. Agende seu horário através do telefone e WhatsApp, o 559-9931-2464. A Kelly Cristiana também é consultora Mary Kay. E ela tá nas redes sociais dela, @Kelly Cristiana. Ela tá também fazendo agora atendimento no novo endereço, um salão mais robusto, né, com mais profissionais. Vale muito a pena dar uma conferida. Também nosso parceiro, o vereador Marlon Maciel, Fé no Trabalho, Fé no Futuro. Também temos a parceria, obviamente, né, não posso deixar de registrar, do deputado federal Márcio Biolk, o Rio Grande é a nossa bandeira. O Márcio Biolk, ele está trazendo para a gente, já não é a primeira vez que a gente menciona isso, mas ele está trazendo para a gente algumas informações sobre as emendas parlamentares que ele destinou para a fronteira oeste do Rio Grande do Sul e também para São Gabriel. É importante a gente trazer essas informações para elucidar o que os representantes aqui do Rio Grande do Sul estão fazendo por nós lá em Brasília, né? São informações que esclarecem, que prestam contas, e a sociedade gaúcha, principalmente a fronteiriça e a gabrielense, tem o direito de saber disso. Em projetos da área de saúde, o federal Márcio Biolk destinou mais de 3 milhões de reais para a fronteira oeste. Na área social, mais de 700 mil reais investidos através de emendas parlamentares. Infraestrutura, foram mais de 7 milhões e 750 mil reais investidos na fronteira oeste. Na área de esporte, mais de 200 mil reais. Na agricultura, mais de 370 mil reais. Total, aproximadamente de 12 milhões de reais destinados para a fronteira oeste neste ano. Especificamente aqui em São Gabriel, a gente tem mais 750 mil reais destinados para a área da saúde
e um investimento, através da emenda parlamentar do deputado federal Márcio Biolk, de mais de 250 mil para a construção de uma ciclovia, que, segundo informações passadas pela própria prefeitura, através dos seus perfis institucionais e também na imprensa local, esse projeto será executado no bairro Jardim Europa, precisamente na Avenida das Acácias. É uma emenda parlamentar de mais de 250 mil reais para a construção dessa ciclovia. E, por fim, não menos importante, ela que é a responsável por nos conectar contigo, que está nos acompanhando nesse exato momento, a New Life, ela que foi escolhida entre as 10 melhores empresas para se trabalhar no Rio Grande do Sul. Somos uma ótima empresa para trabalhar. New Life Fibra, que inclusive está com a promoção Black Fibra, 500 megas de conexão, Alexia, a menos de R$100. Vale muito a pena. Instalação imediata, abre a ordem de serviço no mesmo dia instalado, o pessoal vem e já faz todo o serviço para a gente, conexão voando. Essa é a conexão que a gente usa aqui no nosso estúdio, 500 mega, funciona muito bem, eu recomendo demais. Ah, bacana. Agora eu vou apresentar para vocês a nossa grande convidada da noite, a nossa estrela dessa noite, que traz uma pauta muito importante, uma bandeira extremamente necessária, que é a questão da violência doméstica, a questão do direito de família. Nós vamos esclarecer muita coisa legal hoje aqui. Alexia Quevedo, advogada com escritório localizado no município de São Gabriel, atuação em direito de família e sucessões, bem como em casos envolvendo a Lei Maria da Penha. Bacharelado em Direito pela Universidade da Região da Campanha, campus de São Gabriel, pós-graduando em Direito de Família e Sucessões pela Escola Superior do Ministério Público, cursos e especializações voltados para o direito das mulheres. Produção de conteúdo jurídico informativo nas redes sociais através do Instagram, @AlexiaAdvogada. Buscando tornar a comunidade gabrielense, principalmente as mulheres, mais informada e ciente de seus direitos, de forma simples e acessível. Professora em curso preparatório para concursos públicos, e aqui ela deixa uma mensagem forte. Uma mulher informada é uma mulher empoderada. Não poderia concordar mais. É, né? Extremamente importante isso, porque, infelizmente, muitas mulheres não tomam a iniciativa de sair de uma relação abusiva, de tomar uma providência em situações que envolvem divórcio, partilha de bens, ou até mesmo os filhos, porque elas não têm informação, né? Ou a informação que elas possuem é de alguma forma equivocada e não condiz com o que a lei determina, né? E aí, por conta disso, acabam sendo extremamente prejudicadas. Então, momentos assim, pra gente se reunir, pra conversar, é extremamente importante. Eu acho que é muito legal que tu abra o teu espaço pra gente tratar sobre isso. Inclusive, nós estávamos comentando antes de abrir aqui pro pessoal, né? Como o São Gabriel precisa ter esses momentos de debater sobre violência doméstica e familiar, até porque nós estamos num estado que, infelizmente, ele é muito machista e nós ainda temos, mesmo no século XXI, mesmo em 2023, muitas pessoas com pensamento extremamente equivocado quando a gente fala sobre direito de mulheres, né? Direito de mulheres, as pessoas têm uma noção em relação à Lei Maria da Penha ainda muito vaga, né? A gente não conseguiu ainda levar até a outra ponta sobre todos os tipos de abuso que existem, mas hoje a gente vai conseguir fazer com isso. Certeza, com certeza. Eu sempre digo assim, quando eu vou dar aula no curso, ou quando eu vou produzir algum conteúdo, ou quando eu vou tratar com alguma cliente sobre isso, eu sempre falo, e hoje hoje meu objetivo aqui é esse, que as pessoas saiam daqui entendendo que violência contra a mulher não é besteira, em primeiro lugar, e em segundo lugar, que não é só agressão física, né? E que existem muitas outras situações que podem envolver a violência contra a mulher e que elas precisam ser debatidas pela comunidade e elas precisam ser conhecidas, né? Até para que a gente possa auxiliar essas mulheres que estão passando por isso, né? Muito bem. Alexia, primeiro ponto, né? Por que chama Lei Maria da Penha? Existe uma razão para isso. Existe uma razão e, na verdade, foi uma homenagem a uma brasileira uma homenagem, realmente, para uma situação extremamente complicada que ela vivenciou. Mas para que a gente possa entender, eu sempre digo, nós precisamos entender de onde viemos, onde estamos e para onde vamos, né? Nós sabemos que socialmente falando e culturalmente falando, as mulheres, por anos e anos e anos, elas foram subjugadas, né? Então, o lugar de mulher é em casa, cuidando dos filhos, não pode trabalhar, tem que ser submissa ao marido. E isso não sou eu que estou dizendo, né? Não são vozes da minha cabeça. É uma situação... Constatação da realidade. É a realidade, nua e crua, né? A gente sabe que a situação é assim. Então, por muito tempo, o próprio Estado, e quando eu digo Estado, eu me refiro à nação como um todo e em vários lugares do mundo, evitou interferir nas relações familiares. E é aquela máxima, né, que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Então, por muitos anos foi assim.
E nós não falávamos sobre isso, nós não debatíamos sobre isso, e era uma realidade que nós precisávamos enfrentar. Né? Até que veio a nossa Constituição Federal de 88, e aí as coisas começaram a mudar. Porque até 88 nós falávamos do Estatuto da Mulher Casada, nós falávamos de mulheres precisar de autorização do marido para trabalhar, para viajar, nós falávamos de pátrio poder, ou seja, o homem manda dentro da família, né? Não falávamos sobre poder familiar, que é o homem e a mulher poderem tomar as decisões acerca da sua família. Então, quem detinha o poder, a tomada de decisão, quem podia mandar e desmandar no que acontecia dentro de um núcleo familiar era o homem. Portanto, se acontecia uma violência, aquilo ali ia ser ocultado, ia ser minimizado, porque se ele fosse principalmente praticante daquela violência, aquilo permaneceria oculto. Então, veio a nossa Constituição Federal e trouxe a igualdade entre gêneros, né? Homens e mulheres são iguais perante a lei. E claro que existe muito debate sobre isso, existem situações que são praticadas por homens, existem situações que são praticadas por mulheres, existe uma feminilidade, muitas vezes, uma fragilidade que as pessoas impõem às mulheres, mas não é sobre isso que nós estamos falando. A questão do sexo frágil. Do sexo frágil, né? Não, o ponto é que nós temos os mesmos direitos e deveres perante a lei. Né? E a lei tem que ser aplicada de forma igual para ambos os sexos. E a partir disso, a gente parou de falar em pátrio poder e começamos a falar em poder familiar. E aí trouxemos para a mulher a possibilidade dela também mandar e desmandar dentro da sua família, tomar decisões acerca da sua família, né? O que antes não era garantido por lei. E aí, a partir disso, o Brasil, ele trouxe essa previsão legal de igualdade, mas na prática, nada mudou. Né? Na prática, a situação seguia acontecendo. E aí ocorreu essa fatalidade com a Maria da Penha no seguinte sentido: ela era casada, tinha um relacionamento, salvo engano tem, né, 2 filhas, e durante esse relacionamento ela sofria várias espécies de violência. Essa subjugação, esse machismo, essa limitação de não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode trabalhar, mulher minha não faz isso, mulher minha não faz aquilo. E em uma oportunidade, o marido, ele simulou um assalto. E nessa simulação desse assalto, ela restou com uma paraplegia. E levou um tiro, né? E por conta disso ficou paraplégica. E aí, depois disso, ela retornou para casa, teve toda essa parte de tentar se recuperar, melhorar, né? Uma nova realidade que ela estava enfrentando. E aí, se aproveitando dessa situação delicada que ela vivenciava, o marido tentou eletrocutá-la, enquanto ela tomava banho. E isso foi o estopim. Um anjinho, né? Um anjo, né? E o que mais me assusta é que hoje em dia ainda a gente vê muita gente defendendo. Trazendo para as redes sociais essa pessoa para que ela né, se defenda de uma situação que já foi criminalmente julgada, né? E a grande questão é que o processo da Maria da Penha, eu tenho até as datas aqui para trazer para vocês com maior firmeza, né? O processo contra ele iniciou em 1984. E apenas em 96 ele foi condenado. Então, 84, 96 ele foi condenado. Ele tem direito a recorrer, ele recorreu. E em 2002 apenas ele começou a cumprir a pena. Então, se tornou uma situação de que o Estado não dava respaldo. O Estado não protegia aquela mulher. Não tinha ferramentas para proteger. Dizíamos na Constituição que éramos iguais, mas o Estado não fornecia proteção nenhuma, né? E a partir disso houve uma movimentação de ONGs, a Maria da Penha começou a abraçar essa causa e houve uma denúncia internacional contra o Brasil. O Brasil, ele foi condenado, né? Ele sofreu essa vergonha internacional de dizer, ora, somos iguais perante a lei, mas não existe proteção nenhuma, né? Não trata os desiguais de maneira desigual, né? E a partir disso houve uma recomendação de que o Brasil tornasse mais efetiva a lei em relação à violência doméstica e familiar. E a partir disso surgiu a Lei 11.340. E aí ela levou esse nome de Lei Maria da Penha porque foi através da história da Maria da Penha que a gente começou a se movimentar como um Estado que protege as mulheres. E hoje a Lei Maria da Penha é reconhecida como uma das melhores leis, uma das 3 melhores leis do mundo, assim, né? Então nós estamos de proteção das de mulheres. Proteção. Então nós estamos num patamar assim que por mais que saibamos que a situação ela ainda é difícil, hoje a gente encontra uma proteção na lei, hoje a gente encontra argumentos para lutar, hoje a gente encontra ferramentas, né? A lei nos fornece ferramentas, o que não tínhamos antes, né? E essa situação, assim, é bem tu interessante. Sabe, Alexa, tu trouxe na tua fala vários elementos que eu tenho essa característica da gente ser o mais elucidativo possível e se a gente pode informar com maior detalhamento algumas coisas, eu gosto muito de fazer essa ilustração para as pessoas que estão nos acompanhando entender.
Tu falou em pátrio poder, né? A própria legislação, ao longo do tempo, ela modificou essa expressão, ela subtraiu isso e está utilizando a expressão poder familiar. Isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente, isso está no nosso próprio Código Civil. Sim, com certeza. Né? Então, assim, esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto, quando tu diz, né, nós não tínhamos uma legislação de proteção das mulheres. E aí, quando tu fala, né, tratar os desiguais de forma também desigual. Isso é um princípio do direito, é o princípio da isonomia, é um conceito até filosófico que foi se desenvolvendo ao longo do tempo para a gente ter esse entendimento do que é o princípio da isonomia. É justamente isso. É tu pegar o vulnerável, aquele que não tem condição de igualdade, e equilibrar essa relação. Né? Então, o conceito filosófico do princípio da isonomia é justamente isso. Trate igual os iguais e desigual os desiguais. Mas o complemento mais importante, na medida de suas desigualdades. Então, a Lei Maria da Penha é uma correção. A Constituição estabeleceu esse pé de igualdade, pelo menos em tese, mas na prática a teoria sempre é outra. Né? Por exemplo, uma das coisas que eu debati com uma das convidadas que nós tivemos aqui, com a Mica, quando a gente falou sobre Outubro Rosa, quando ela falou sobre maternidade, o maternar, e a importância do pai participar desse processo todo, a gente falou justamente sobre isso também, que a mulher hoje ela está no mercado de trabalho, não existe mais essa ideia de mulher dona de casa, que a mulher tem que cuidar da casa, limpar a casa, cuidar dos filhos. Se essa fosse a realidade, a gente estaria, e como de fato estamos, diante de um cenário de sobrecarga. As mulheres, na sua grande maioria, estão sobrecarregadas, porque além do mercado de trabalho, ela suporta também as obrigações domésticas. Eu digo, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto turno, né? Nunca termina, a gente sempre tem alguma coisa a fazer E aí, aquela ideia de sexo frágil vai por terra, porque o que a mulher é capaz de suportar, seja emocionalmente, seja fisicamente, por conta de dar conta de toda a rotina da vida, do dia a dia, de sexo frágil, nada. Acho que frágil são os homens, não as mulheres. E que bom ver mulheres empoderadas. Eu acho que esse é o melhor caminho. A gente tem que fazer desse tipo de espaço a oportunidade para a gente ilustrar todas as situações que a gente precisa. O importante é a gente falar assim, ó. Eu sempre gosto de pontuar que não é errado tu ser dona de casa. Não é errado tu optar por ficar em casa cuidando dos teus filhos, da tua família. Inclusive, eu penso que o trabalho da dona de casa é o trabalho mais sofrido que existe, porque é um serviço que não termina nunca. Tu sempre vai ter alguma coisa pra fazer. Mas o problema é quando isso é uma imposição de alguém pra ti. Ou do teu pai, ou do teu marido, ou do teu companheiro. Quando alguém está te impondo que tu faça isso, não é uma escolha tua. Agora, se houve uma escolha, olha, eu escolhi, eu decidi, aí está o empoderamento. A mulher decidir, entendeu? Eu decidi ficar cuidando da casa, eu decidi que eu vou trabalhar fora, eu decidi que eu vou fazer isso, mas ninguém está te impondo. Né? É uma escolha. Ela teve uma escolha consciente de tomar essa decisão. E, infelizmente, muitos se utilizam disso de uma forma a prejudicar. Então, eu sempre digo, o problema não é cuidar da casa e cuidar dos filhos, o problema é ser desrespeitado e ser desvalorizado. É isso. Porque vai chegar no momento do divórcio lá, e aí eu sempre gosto de pontuar que eu falo o homem ou o marido, porque nós sabemos que a maior parte dos números envolve o homem sendo o agressor e a mulher sendo a vítima, né? Não que não exista o contrário, ou que não existam relacionamentos em que a agressora é uma mulher, por exemplo. Existe isso. E daí quando existe essa inversão, não posso perder a deixa, tu me desculpa, mas quando existe essa inversão, existe a Lei Maria da Penha também? Não existe. Não existe. Mas aí a Maria da Penha pode socorrer? Não, existem assim, tu sabes, né, que no direito tudo depende, né? Então, a gente já viu situações em que a Lei Maria da Penha foi aplicada a homens, mas é uma situação muito pequena comparado a vítima ser a mulher, né? Mas, eu sempre digo, o homem, ele não está desassistido. Existem leis que protegem. Nós temos o Código Penal, a gente tem o Código de Processo Penal, podem ser pedidas medidas, inclusive em favor do homem. Eu já fiz trabalhos assim, né? Já tive clientes que foram assim, que eles sofreram ameaças, que eles sofreram violências e que nós pedimos medidas cautelares para a proteção daquele homem. Isso não é vergonha alguma, porque nós sabemos que também existe mulheres que são agressoras, sim, né? Foi notícia agora, ao longo do ano, de uma policial, não sei se civil ou militar em Brasília, que perseguia os namorados, os ex-namorados, inclusive chegou a executar um deles, né? Praticar o crime de homicídio contra um dos seus namorados, ex-namorados, enfim. Então, assim,
embora seja excepcional, não seja regra, mas também existem situações Também existem e tem como nós temos mecanismos de proteção desse homem, né? Mas não existe uma lei específica como existe para o caso da mulher. Só para ilustrar, né, eu faço essa brincadeira, vou invocar o Mário da Penha, mas não, claro, não o Mário ou o João da Penha, né? Não, mas é uma dúvida muito comum e eu acho que a gente precisa esclarecer, porque até muitos homens, eles têm vergonha de levantar essa situação, eles têm receio de dizer, olha, aconteceu tal coisa comigo, ou a minha ex está me perseguindo, ou estragou meu carro, também é muito comum, muitos relatos que eu vejo, ela arranhou meu carro, fez e aconteceu, tá me perseguindo na rua. Existem formas dele ser protegido também, e eu acho que qualquer que seja a violência, ela tem que ser impedida, e essa pessoa que está sofrendo isso tem que procurar os seus direitos. Advogando na área de família, eu vejo, infelizmente, muitas mulheres que se utilizam da Lei Maria da Penha para prejudicar relacionamento entre pais e filhos. Mas, da mesma forma, eu vejo muitas mulheres vítimas de violência dentro de relações familiares que precisam de proteção. Então, a situação contra a mulher, ela é mais exacerbada porque ela acontece mais, né? Eu até trouxe dados, eu estava fazendo uma pesquisa para trazer, teve uma pesquisa do Data Senado com o Observatório da Mulher contra a Violência, que saiu agora dia 21/11, recentemente agora, terça-feira. E aí a pesquisa foi com mais de 21 mil mulheres. Dessas 21 mil que participaram da pesquisa, 3 em cada 10 mulheres foram vítimas de algum tipo de violência, né? 89% das violências praticadas contra a mulher foi a violência psicológica, que é muito importante a gente tratar hoje, que as pessoas desconhecem. 77% foi a violência moral. 76% violência física. 52% dessa violência foi praticada por marido ou companheiro. 15% por ex-marido ou ex-companheiro. E 7% por pai ou padrasto. Né? E aí tem outros números também. E dessa pesquisa, 27% dessas mulheres solicitaram medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Então, é uma situação assim que os números, eles são exorbitantes. A gente não queria ter uma Lei Maria da Penha, eu não queria precisar disso pra me proteger, entende? Eu não queria sentir medo de sair na rua sozinha. Eu não queria ter que trocar de calçada com medo de sofrer alguma situação. Mas, infelizmente, essa é a realidade da nossa sociedade. A realidade, e vou te trazer um outro elemento para ilustrar bem qual é a realidade da nossa sociedade, uma realidade ainda machista, essa é a verdade. Recentemente, o STF derrubou a excludente de ilicitude da legítima defesa da honra. Né? A Constituição ela é de 88, ela tem já seus 35 anos. Né? E recém agora a gente foi derrubar um instituto que beira a era medieval da história, né? Porque legítima defesa da honra. Então quer dizer que o homem poderia se excluir de um crime, de um homicídio, enfim, de uma violência contra a mulher, de uma agressão física, mas não, estava defendendo a minha honra. Não, para um pouquinho. Tu vê o quanto a gente tem demorado para evoluir nesse tipo de debate. Por isso que eu digo, é importante a gente ilustrar essas questões, até para quem está nos assistindo, compartilha aí esse nosso episódio com os teus contatos, com os teus amigos. Já deixa aqui teu comentário, que em breve a gente já vai começar a ler para responder algumas perguntas. Porque o que acontece, Alex? Se em pleno 2023, que nem tu abriu tua fala, né? Em pleno século XXI, 2023, recém agora a gente foi derrubar a tal da legítima defesa da honra. Outra situação, homens e mulheres são iguais perante a lei, não, ok, mas se a gente vai olhar o mercado de trabalho, as mulheres recebem menos do que os homens em igual função, e se a gente vai falar de mulheres negras, essa defasagem salarial é ainda pior. Então, assim, a dinâmica do dia a dia já vilipendia a mulher. E é bem como tu disseste, gostaríamos que não fosse necessário existir uma Lei Maria da Penha, mas lamentavelmente uma sociedade machista, trazendo isso para a nossa realidade, um machismo um pouco mais acentuado, eu bato firmemente nessa tecla sempre que eu posso. A gente ainda tem muito forte na nossa região, na fronteira oeste do estado, uma cultura caudilesca, né? Essa ideia do pátrio poder. Então, assim, a gente precisa trazer isso para o debate, a gente precisa empoderar as mulheres nesse sentido, para que elas entendam que elas não são propriedade de ninguém, e é bem como tu dissesse, eu quero fazer a escolha de ser dona de casa, que também é uma função digna, também faz jus a direitos. Quando a gente entrar na questão do direito de família, eu vou pedir que tu faça esse esclarecimento, mas ela precisa estar bem informada para poder exercer o seu direito, né? E a gente avançando, Alexa, nessa questão, e aí eu vou seguir aqui contigo,
Tu menciona a questão das medidas protetivas. Quais são as medidas protetivas que a Lei Maria da Penha oferece como recurso para a mulher poder se defender? Olha, existem medidas protetivas de vários níveis, entende? Não é um rol que é fechado, então significa que não é só o que está ali na Lei Maria da Penha. Podem existir situações que fogem, porque a lei, infelizmente, eu sempre digo, a situação acontece para depois a lei, ela prevê respaldos, né? Então a sociedade evolui, a lei evolui. A lei sempre vai estar atrasada. A lei sempre vai estar atrasada. Então, o rol, ele é amplo. Isso significa que podem ser aquelas e podem ser outras. Eu já tive, por exemplo, casos em que precisamos pedir medidas para abster um agressor de publicar imagens que ele estava ameaçando publicar da minha cliente lá no escritório. Não existe uma medida ali que diga, proibir o agressor de publicar imagens nas redes sociais. Mas me valida a Lei Maria da Penha para quê? Para proteger aquela mulher que estava sofrendo uma ameaça. Né? Mas as mais costumeiras que a gente fala, né? A suspensão, por exemplo, do porte ou da posse da arma de fogo, afastamento do lar quando o agressor ele reside com essa mulher, a possibilidade de limitar o contato dele com essa mulher por qualquer meio de comunicação, o afastamento, a proibição de aproximação. Então o juiz ele vai fixar ali um limite de distância que aquele agressor ele não pode se aproximar daquela mulher, ele tem que manter aquela distância, ou proibição de frequentar determinados lugares que aquela mulher vai estar também. Então, existem várias ferramentas que a lei traz. A lei também traz medidas de cunho patrimonial, como revogar uma eventual procuração que a mulher tenha dado para o marido, que também é muito comum. Né? Uma procuração de plenos poderes sobre algum patrimônio que aquele casal tenha, sobre algum veículo que esteja no nome daquela mulher, né? Então, existem várias ferramentas que podem ser utilizadas. As mais comuns são o afastamento do lar, a proibição de contato e a proibição de aproximação. Que as mulheres mais se utilizam. Existe também ali na Lei Maria da Penha uma medida que visa suspender a convivência. A lei fala em visitação, mas eu odeio essa palavra visita, porque pai não visita filho, né? Suspensão da convivência entre o suposto agressor e os filhos. Mas aí a gente já entra numa situação mais delicada. Eu vejo que aí a própria lei determina um acompanhamento psicológico e social para verificar realmente essa suspensão. Existe a possibilidade de pedir, mas é muito difícil de conseguir, né? Então, para isso, a gente precisaria de um processo de regulamentação de guarda, de convivência, para daí verificar se realmente aquela criança, ela precisa ser afastada também daquele agressor / pai, né? A ideia do direito sempre é permitir o convívio com a prole, né? Sim. Então, porque é um direito-dever, né? É um direito do pai conviver com o filho, é um dever do pai de conviver com o filho, mas também é um direito do filho ter conviver com o pai e ter acesso à família paterna. Não, mas são situações pra gente perceber o quanto é complexa a matéria. Exatamente. Né? Não é tão simples porque assim. Se a gente vai parar pra pensar, pensa numa situação do núcleo familiar de uma mãe, os seus 2 filhos ali e aquele marido / pai. Aconteceu uma situação de violência doméstica contra aquela mãe, o pai foi afastado da casa ali onde eles moravam, né? E aí, como que esse pai vai ter acesso a esses filhos? Como que ele vai conviver com esses filhos? Porque vão ter medidas protetivas. Ele não vai poder falar com essa mulher para combinar para ver os filhos. Ele não vai poder chegar na casa para ver os filhos. Então, eu até brinco que o direito de família não era uma opção para mim, mas ele me escolheu. E eu sempre achei que quando eu advogasse, eu advogaria na área criminal, porque era onde eu tinha mais experiência. E aí eu acabei indo no direito de família, mas o direito de família e a Lei Maria da Penha estão sempre assim, estão sempre unidos, sempre juntos. De uma certa maneira, criminal. Criminal, de uma certa maneira criminal. Eu vejo nas tuas redes sociais, volta e meia, tu tá com alguma diligência na delegacia de polícia. Porque inevitavelmente vão ter reflexos. E aí a gente precisa cada vez mais de profissionais, tanto advogados, quanto juízes, quanto promotores, quanto delegados, que entendam essa situação. Porque o direito de família e a Lei Maria da Penha são situações muito delicadas. Porque há quem diga que um agressor não é um bom pai. Há quem diga que conjugalidade, relação entre homem e mulher é uma coisa, parentalidade, relação entre pai e filho é outra coisa. Né? E eu sempre parto do ponto que, se aquela criança ela está sendo vítima de alguma violência, se ela, além da mãe dela, ela também está sofrendo uma violência, a gente fala da Lei Henri Borel, a gente fala do Estatuto da Criança e do Adolescente, tem como proteger essa criança também. Mas aí a gente não vai usar da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é para a mulher que foi vítima de violência. Né? Mas a gente precisa tomar uma iniciativa. Deixar essa criança, ela sofrer uma violência, não dá, né? Então, existem formas da gente limitar isso, né? Em relação às medidas protetivas, né, as mais recorrentes é o afastamento do lar, a proibição de aproximação e a proibição de contato. A proibição de contato, tá. Essas são as mais recorrentes. Mas as medidas protetivas, via de regra, elas são transitórias, né?
Ela visa garantir até que se sobrevenha uma decisão final. Via de regra, elas não são decisões definitivas, né? Elas não são definitivas, elas têm algumas características, é uma coisa muito engraçada no direito, assim, porque a gente não tem um conceito de medidas protetivas. Primeiro, que é uma situação que não tem contraditório e ampla defesa. Então, se a mulher, ela pede as medidas protetivas, o juiz precisa agir atrelado ao princípio indúbio pro mulher, ou seja, em caso de dúvida, em favor da mulher. Coloca lá, dá as medidas protetivas, acho né? que até o delegado hoje, ele tem prerrogativa também. Sim, tem a possibilidade do afastamento imediato ali daquele agressor do lar. Então, a medida protetiva, ela não vai pressupor que aquele agressor, ele se defenda. Se a mulher levou para o judiciário de alguma forma essa situação de violência doméstica e familiar, a regra é que o juiz dê as medidas protetivas. Então, e tem que ser assim, né? Tem que acautelar, porque é para uma situação de risco que aquela mulher está sofrendo. E às vezes demora muito tempo até que aquela mulher tenha a coragem de pedir as medidas protetivas, né? Não é uma situação fácil, assim, tão simples como as pessoas idealizam que seja. Primeiro porque até a mulher entender que ela está sofrendo uma violência, demora. Né? Muitas vezes demora, ela não consegue perceber aquilo de pronto. Segundo, que ela se sente extremamente, muitas vezes, humilhada de precisar ir na delegacia registrar uma ocorrência, né? Então, ela sente vergonha, ela sente medo do julgamento, do que as pessoas vão falar, o que a minha família vai dizer, né? Porque existe a possibilidade de, está acontecendo a situação aqui, nós vamos chamar a brigada militar, né? A situação está acontecendo ou acabou de acontecer, liga pro 190 e a gente chama a brigada. Mas é uma situação que aconteceu, não precisei chamar a brigada na hora, depois eu posso ir na delegacia de polícia registrar uma ocorrência policial. Posso pedir as medidas através da delegacia de polícia, né? Então, por muito tempo, a gente teve atrelado assim, a mulher só pode ter medidas protetivas se ela registrar uma ocorrência, ou se ela fazer um BO, ou se acontecer alguma coisa assim. Hoje, 2023, agora nós tivemos uma atualização bem recente até, que as medidas protetivas, elas independem de existir um processo criminal, independem de existir boletim de ocorrência, de existir inquérito policial. Então, se a mulher quiser, ela pode, ela mesma, ir ali no balcão do fórum e solicitar. Ou ela mesma procurar o Ministério Público, procurar um advogado e pedir tão somente as medidas protetivas. Aí eu não quero registrar uma ocorrência contra ele, mas eu quero as medidas. Tenho esse direito. Da mesma forma, se ela não quiser se utilizar dessas medidas, ela não é obrigada. Que é o caso da Ana Hickman mesmo, da apresentadora, que aconteceu recentemente e repercutiu bastante na internet. Que o delegado que estava acompanhando o caso falou que ela não fez uso das medidas protetivas. Ela não é obrigada a usar as medidas protetivas, só se ela sentir que ela está numa situação de risco e ela acha que aquilo pode acautelar a situação dela de alguma forma. Mas ela registrou o abuso. Ela registrou a ocorrência policial, mas ela não pediu as medidas protetivas. Mas ela também pode só pedir as medidas e não registrar a ocorrência. Né? Eu te fiz essa provocação, Alexia, pelo seguinte, eu acho que tem mais ou menos uns 2 anos, eu li um artigo sobre essa questão das medidas protetivas, porque elas são, em tese, em caráter transitório, né? Mas a Justiça, o Poder Judiciário de São Paulo já estava entendendo que era possível, na sentença, dar um caráter definitivo para as medidas protetivas, porque eram situações em que não havia outro caminho, né? Era necessário permanentemente restringir a aproximação, ou o convívio, ou o contato, né? Então, assim, de uma certa maneira, abre-se o precedente para que as medidas protetivas também sejam, na sentença, as penas aplicadas à situação, né? Mantidas, né? Exato. Sim. É porque a Lei Maria da Penha, ela não traz um prazo. As medidas protetivas, elas vão durar 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Não tem prazo na Lei Maria da Penha. O que a lei diz, e isso também foi uma atualização bem recente agora, de 2023, é que elas vão perdurar enquanto aquela mulher sentir que está em risco. Ou que os dependentes dela, que a família dela está em risco, ela pode solicitar aquelas medidas protetivas. E essas medidas, elas podem ser mudadas a qualquer tempo. Então, não é porque não foi dado o afastamento do lar, por exemplo, que a mulher não pode vir a pedir. Ou se, eu só pedi a medida de proibição de contato, mas agora eu também quero que ele não se aproxime mais de mim. Também pode ser solicitado. E quanto à efetividade das medidas, Alex? Como é que está assim, porque como é que é a fiscalização, o controle? Bom, muito bem, aplicou-se a medida de não aproximação. Tá. E como é que se controla isso? Porque a gente vê muita manchete nesse sentido, tinha medida protetiva aplicada, mas não respeitou, foi lá e cometeu um crime mais grave. E lamentavelmente, a maioria das vezes, o crime mais grave é o resultado morte. O feminicídio, que eu digo, é uma morte anunciada, né? O feminicídio, que é o homicídio qualificado contra a mulher, por ela ser mulher, ou simplesmente odeio mulheres, vou lá e vou matar porque eu odeio mulheres.
ou de uma situação de violência doméstica familiar, é uma morte anunciada. Se a gente não criar ferramentas para proteger essa mulher, isso vai acontecer, entende? Mas nessa situação de medidas protetivas, eu sempre digo que existem duas vertentes, assim. Aquele agressor que, quando a mulher, ela toma essa iniciativa de pedido de medidas protetivas, ele cessa, porque ele tem medo das medidas protetivas, ele tem medo de ser preso, então ele para e realmente respeita. E tem o caso daquele agressor que não está nem aí, né? Que diz que é só um papel, pega e rasga e não faz diferença nenhuma. E aí, então, havendo esse descumprimento das medidas protetivas, a gente tem um único crime na Lei Maria da Penha, que é o crime de descumprimento de medidas protetivas, que veio exatamente para isso, para penalizar ainda mais e para dar mais efetividade ao cumprimento. Tá, mas e tem alguma forma, por exemplo, tu descumpriu uma vez, advertência, ou geralmente, já de pronto... Geralmente, assim, ó, com a experiência que eu tenho aqui da nossa comarca, tá? Houve um primeiro descumprimento, ele vai ser notificado para evitar o segundo descumprimento, e descumprindo novamente, pode ser expedido o mandado de prisão. É isso. E o grande problema é que, como é que é feita essa notificação, né? O homem não usa uma tornozeleira para saber se ele está se aproximando da vítima ou não. Exatamente. Então, né? A vítima também tem que ser proativa nesse sentido. Tem que ser. Por mais que eu saiba que é cansativo isso de ter que ficar registrando ocorrência, de ter que ficar procurando a polícia, de ter que ficar em cima disso, é necessário. Então, eu sempre digo para as minhas clientes assim, conseguiram as medidas protetivas, então tu tem duas obrigações agora na tua vida. Carregar ela no teu telefone ali, né? Porque geralmente o oficial de justiça vai entrar em contato pelo WhatsApp para te informar que tu teve as medidas protetivas. Então, tu vai andar com um arquivo aqui no teu telefone, tu vai imprimir e vai andar com um papelzinho dentro da bolsa. É só um papel, mas é o teu papel que tá te protegendo, entende? Ali é uma decisão judicial que está te fornecendo mecanismos para tua proteção. Então, se ele vier a se aproximar, se ele vier a descumprir, tu tem que saber quais foram as medidas que foram te dadas, qual é o número desse processo, desse expediente policial, até para que tu possa informar no momento do registro. Olha, eu já fiz o registro tal, eu tenho as medidas no processo número tal. Ele não poderia se aproximar e hoje ele se aproximou. Ele não poderia entrar em contato e hoje ele entrou em contato. E aí a gente tem que estar bem atento no seguinte sentido. É qualquer forma de descumprimento. Eu já vi casos em que o agressor ele estava proibido de entrar em contato, de mandar mensagem, de procurar nas redes sociais. E o que ele fazia? Ele mandava Pix de centavos, de R$1 para a mulher, e na observação ali do Pix, ele fazia ofensa. Fazia ameaças. Ou então, se utilizava da nova namorada, da nova companheira, para perseguir aquela mulher. A nova namorada desse agressor, a nova companheira desse agressor, perseguia a primeira esposa, a primeira companheira. Eu ia te perguntar isso agora. E quando na verdade, por exemplo, um relacionamento que não deu certo, se afastaram, o homem estabeleceu um outro relacionamento, mas quem persegue a mulher, a ex-namorada, o ex-companheira, ou ex-mulher, enfim... É a atual. É a atual. Nesse caso, a Maria da Penha atua também? Em relação às mulheres, não. Mas para esse homem pode ser considerado descumprimento das medidas protetivas, porque ele está se utilizando dessa ferramenta, que é a nova companheira, para agredir a outra, a anterior, a esse. E aí, em relação a essa mulher que vem perseguindo, podem existir penalidades. Então, por exemplo, se ela está carregando uma faca na bolsa para ameaçar, né? Ou está ameaçando, indo no local de trabalho. Que, inclusive, eu tive um caso, assim, lá no escritório que é muito, muito terrível, assim. Essa mulher, ela pode responder por ameaça, ela pode responder por perseguição, que também é um crime novo, que é o stalking, né, que a gente fala, perseguir essa pessoa. E o ex vai responder por um descumprimento de medidas protetivas, porque ele estava ciente... Estimulou que aquela outra procurasse, né? Então, tem sim. E aí eu digo, a gente tem que ser efetivo, a gente tem que registrar a ocorrência, a gente tem que saber quais foram as medidas. Porque, às vezes, as mulheres recebem a notificação ali do oficial de justiça e esquecem. Né? Mas quais são as medidas que tu tem? Por acaso a tua decisão judicial tinha um prazo de validade? Porque cada cabeça de juiz é uma sentença. Tem juízes que não dão prazo, mas tem juízes que dão. Tem juízes que dão uma medida por 6 meses, por 3 meses. Então, a gente precisa ficar atento se aquelas medidas elas ainda estão válidas ou não. E se tu ainda se sente vítima, se tu ainda se sente em risco, tu tem que pedir que elas sejam, né, novamente concedidas para tua proteção. Né? Tem que estar sempre fiscalizando, sempre fiscalizando. Alex, antes da gente dar continuidade à nossa conversa, eu preciso fazer aquele breakzinho para a gente poder anunciar os nossos parceiros. Nessa noite, nesse 11º episódio do nosso podcast, aquele que é a tua, a minha, a nossa voz e também voz das mulheres, tá? A gente tem a parceria de Sindicato dos Empregados em hotéis, bares, restaurantes e similares, sempre em defesa dos trabalhadores. Pança Gula, não perca tempo, vai de Pança, o telefone e o WhatsApp é o 559-9943-6555.
Hara Sushi, fome de sushi, a gente resolve em 2 palitos. Telefone WhatsApp é o 559-9934-7831. Sindicato dos Empregados no Comércio de São Gabriel. Atrás de um balcão, bate um coração. Jobim Enes Advogados, escritório especializado em direito trabalhista, previdenciário e civil. Ana Enes, OAB-RS 54040 e Valdemir Tita Jobim, OAB-RS 54035. Telefone WhatsApp é o 559-9973-9576. Valmir Peças, peças e acessórios para caminhões e veículos pesados, na Avenida Francisco Chagas, 1175, em São Gabriel. Telefone é o 5532320859. Gênesis Produtos Coloniais, há 14 anos em São Gabriel, produzindo biscoitos e doces artesanais com a qualidade que você e a sua família merecem. Telefone e WhatsApp é o 559-9612-7625. Márcia Brigadeiros Gourmet, faça sua encomenda pelo telefone e WhatsApp 559-9669-8713. Lembrando que a Márcia está com a agenda lotada até o início de dezembro. Então ela está pegando encomendas já para as festividades de final de ano, Natal, Réveillon. Enfim, já aproveita, já agenda lá, marca direitinho, para não te atrapalhar. Depois vai querer os doces da Márcia, que são bons. Super recomendo, inclusive, Alex, aproveita, te delicia. Escolhe o teu, que eu ainda tenho mais anúncios para fazer aqui. Então dá pra tu comer bem tranquilo. Eu fiz uma promessa, não posso comer chocolate, mas eu vou experimentar esse aqui. Esse de uva, né? É. Super recomendo também. Você é marca registrada da Márcia, viu? A gente também tem a parceria de Kelly Cristiana Salão de Beleza. Agende seu horário no telefone 559-9631-2464. A Kelly Cristiana também é consultora Mary Kay. Ela está agora atendendo também num novo endereço. Se não me falha a memória, na Avenida Francisco Chagas. Vale a pena dar uma conferida. Não é Francisco Chagas, Carolina? Então dá uma olhadinha nas redes sociais da Kelly Cristiana. É @Kelly Cristiana no Instagram. Lá tem as informações do novo endereço, onde ela também está atendendo. Vale muito a pena. Vereador Marlon Maciel, fé no trabalho, fé no futuro. E também a parceria do deputado federal Márcio Biolchi. O Rio Grande é a nossa bandeira. O deputado federal Márcio Biolchi, que representa o nosso estado, o Rio Grande do Sul, em Brasília, ele passou para a gente aqui algumas informações em relação às emendas parlamentares destinadas para a fronteira oeste do Rio Grande do Sul e também especificamente para São Gabriel. São mais de 3 milhões de reais investidos em projetos na área da saúde. Parar um pouquinho que eu me perdi aqui, ó. Aqui, mais de 3 milhões de reais investidos em projetos na área da saúde. Na área social foram mais de 700 mil reais investidos. Em projetos de infraestrutura na fronteira oeste, mais de 7 milhões 750 mil reais investidos em projetos de infraestrutura. Na área de esportes, mais de 200 mil reais. Na agricultura, mais de 370 mil reais. Um total aproximado de 12 milhões de reais investidos, destinados aqui para a fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Especificamente em São Gabriel, 750 mil reais em ações da saúde e mais de 250 mil reais na construção da ciclovia, que será executada pela Prefeitura Municipal de São Gabriel, no bairro Jardim Europa, na Avenida das Acácias, segundo informações prestadas pela própria Prefeitura Municipal. E, por fim, não menos importante, ela que nos conecta contigo, a New Life Fibra. Ela que foi eleita entre as 10 melhores empresas para se trabalhar no estado do Rio Grande do Sul. Somos uma ótima empresa para trabalhar. A New Life está com uma promoção, a Black Fibra, com conexão de internet 500 MB, com instalação imediata, com fornecimento de roteador, a menos de R$100. Olha, é uma oportunidade incrível, eu realmente recomendo. É a internet que a gente utiliza aqui no estúdio, com uma taxa de upload, download muito boa. E entrega o que promete, realmente uma conexão de 500 megas. E nesse sentido, aproveita a promoção, tá muito barato, tá muito em conta. Já liga lá para New Life ou procura nas redes sociais New Life Fibra, tanto no Facebook quanto no Instagram. Lá tem o WhatsApp da New Life, já consulta, vê a disponibilidade de sinal aí na tua casa e já contrata, aproveita porque o preço tá realmente muito bom. Alexia, falamos já sobre a história da Lei Maria da Penha, falamos já sobre a realidade social da questão das mulheres, o quanto é importante o empoderamento através da informação, dela saber os seus direitos e como exercer os seus direitos. A gente já falou dos tipos de medida protetiva, mas a gente ainda não falou dos tipos de abuso. Eu acho que esse é o mais importante. Com certeza. Porque a maioria dos abusos, muitas das vezes, não é nem identificada pela própria vítima, né?
E a gente vê muito nas redes sociais vídeos feitos por mulheres em relação à rotina do dia a dia, e de uma certa maneira aquilo é uma forma de abuso. Outro dia eu estava passando pelos vídeos ali numa rede social específica, e na medida em que eu ia rolando, parei num que me chamou a atenção, que era uma storytelling, né? Que eles contando uma história. E a mulher, ela parecia sempre com um semblante estafado, cansado, dizendo que o marido não trabalhava, que ela tinha que trabalhar, sustentar a casa, chegar em casa, e que o marido, quando arrumava emprego, não durava muito, porque era sempre com as mesmas queixas e tal. E ela dizendo que suportava aquela relação, mesmo se sentindo estagnada, né, sem progredir, mas suportava aquela relação porque o marido ajeitava a casa, deixava tudo limpinho, organizadinho, mas ela não se sentia realizada. Né? Então, assim, isso também, de uma certa maneira, é uma forma de abuso, não? Sim, sim. É importante que a gente entenda que violência doméstica e familiar não é só agressão física, né? Não é só o tapa, o soco, o chute. Vai muito além disso, é muito mais amplo do que as pessoas imaginam. Então, eu sempre escuto assim, mas ele nunca me bateu. Ele nunca me bateu, mas ele te chamava de várias palavras ofensivas, ou ele limitava as coisas que tu podia fazer, ou ele, por exemplo, não te deixava usar um método contraceptivo. Então, existem outras formas de violência que as mulheres elas precisam conhecer para saber se proteger. Né? É claro que a violência física, ela é a mais comum e ela é a mais palpável. A gente consegue visualizar se uma pessoa foi agredida, né? Na maioria das vezes. Porque também existe a contravenção penal de vias de fato que não deixa vestígios, né? Mas a lesão corporal, por si só, ela é mais visível. Mas isso não significa que a violência contra a mulher termina aí, né? Existe a violência psicológica, que é, por exemplo, aquilo de controlar as crenças, os valores, as vestes, as amizades, a família da mulher, impedir que a mulher trabalhe, impedir que a mulher estude, obrigar que ela fique em casa, cuidando da casa e dos filhos, que aí é bem naquele ponto que nós tratamos de não ser uma escolha, ser uma imposição, né? Controlar os lugares que ela frequenta, as pessoas com quem ela fala, controlar as redes sociais dela, o que ela pode postar, o que ela não pode postar nas redes sociais, afastar ela dos amigos. E eu sempre digo assim, a primeira coisa, olha, será que eu estou num relacionamento abusivo? Perceba se ele te afasta do teu círculo de amigos, de familiares, ou começa a dizer, ninguém mais se importa contigo a não ser eu, ninguém mais quer o teu bem a não ser eu, né? Tu não deve conviver com essas pessoas, já é um indício, já é uma situação pra gente começar a observar. Por quê? Porque ele está te afastando das pessoas que podem te tirar daquela situação, tá te afastando da tua rede de apoio. Então, se acontecer qualquer coisa contigo, tu vai estar isolada e sozinha, porque ele te afastou de todos que poderiam te salvar, né? Então, aí já é um primeiro indício, e isso é uma violência psicológica. Que é a violência moral também, que é ofender aquela mulher, caluniar, injuriar, difamar aquela mulher, né? Palavras de... Não vou citar aqui porque são palavras de baixo calão, mas a gente sabe que isso existe, né? Isso é mais comum do que nós pensamos. E um exemplo muito bom que teve foi aquela novela O Pantanal, da Maria Bruaca, que muitas pessoas assistiram e se recordam disso, o quanto ela sofria. Não me lembro nem como é que era o nome do marido dela mais, mas dela eu me lembro. De toda a situação que ela vivenciava ali com o marido dela, a forma como ela era tratada pelo marido, né? Que ela era submissa, que ela aguentava desaforos, que ela era xingada, que ela era humilhada constantemente, que ela sofria limitações por conta do marido. Isso era uma violência psicológica, uma violência moral. Né? Existe também a violência patrimonial, que é o agressor, ele controlar o patrimônio daquela mulher, controlar o que a mulher faz com o próprio dinheiro. Já vi situações em que a mulher, ela trabalhava fora, ela ganhava o dinheiro dela, mas ela sacava e entregava para ele. Porque na mentalidade dela, por ele ser o marido dela, quem deveria controlar o dinheiro dela era o marido. Né? Ou situações da mulher emprestar o nome pro marido comprar coisas, né? E tirar empréstimos, financiar casa, financiar veículos, enfim. Colocar ela essa obrigação de cumprir isso. De cumprir isso né? E aí depois termina o relacionamento e ela que vai ficar com aquela dívida, porque aquela dívida tá no nome dela, né? Então... Ou também a violência sexual, que vai muito além de ter relações sexuais com aquela mulher contra a vontade dela, mas obrigar que ela aborte uma criança, ou então obrigar que ela não use um método contraceptivo. Há pouco tempo atrás, nós vimos a situação de um plano de saúde que determinava que o marido autorizasse que a mulher fizesse a laqueadura.
Virou uma situação, top trade. Uma situação absurda, né? Afinal de contas, é claro que ela vai conversar com o marido dela, vai ser uma decisão que o casal vai ter ali, mas ele autorizar ou não autorizar não é irrelevante, o corpo é dela. O corpo é dela, se ela quer fazer, ela vai fazer, né? Sim. Então é uma situação que existe muito, e as pessoas também pensam assim, mas eu estou num relacionamento, então não existe violência sexual, né? Não existe estupro. O estupro marital é mais comum do que as pessoas imaginam, né? Que é aquilo de tu estar num relacionamento com alguém e tu ser forçada a ter relações sexuais com aquela pessoa contra a tua vontade. E eu digo assim, quando a mulher fala não quero, ou quando a mulher não consegue dizer não, ou ela demonstra com a atitude dela que ela não quer, tudo que acontecer a partir disso é estupro. Seja marido, seja companheiro, seja namorado, ela disse não, ou ela não consegue dizer não, ou ela demonstrou que não quer, tudo que acontecer a partir daquilo é estupro. Tem um outro avanço que a gente teve recentemente, que é a questão do retirar o preservativo durante o ato, né? Isso virou crime agora. Sim. E essa situação de, não vou usar o preservativo, ou não usa o método contraceptivo, né? Não faz, ela quer dura. Tudo isso são situações que são violências sexuais. E aí é importante a gente lembrar que não necessariamente uma violência vai ter lá um crime previsto necessariamente no Código Penal. Então, a violência psicológica, que é esse controle excessivo, essa limitação, até 2021 não era crime. Não era criminalizado. Então, se uma mulher, ela tivesse... o meu companheiro, ele não me deixa trabalhar, ele me manda ficar só em casa, eu não posso estudar. Eu ouvi isso já. Ouvi isso recentemente de pessoas assim, o meu marido não quer que eu estude para concurso, porque ele me fala que mulher minha não vai ser tal coisa. Brigadiana, bombeira, enfim, não vai... Mulher minha não é brigadiana, por exemplo. A gente tá determinando... Pelo amor de Deus, né? Ou mulher minha não estuda, né? Vai ficar só em casa, cuidando da casa dos filhos. Não quero que tu trabalhe, não... Existia essa situação, a mulher, ela poderia pedir medidas protetivas com base nisso, mas não ia ter uma consequência criminal para aquele agressor, porque não existia um crime correspondente. Então, se não existe crime, não tem como a gente penalizar, né? Agora existe o crime de violência psicológica. Agora existe o crime de perseguição. Coisas que não existiam Coisas antes. novas, né? Coisas novas. É novo, as pessoas não sabem. Essa situação que eu te comentei do cara que ficava enviando Pix, por exemplo. Isso é uma perseguição. Utilizar da atual companheira para perseguir a anterior companheira é uma perseguição. E as pessoas não sabem. Né? A perseguição, ela não é só na rede social, ela acontece na rua. Quando aquela mulher, ela tem medo de sair do trabalho e encontrar o ex na esquina ali cuidando do que ela está fazendo. Ou esse ex ficar cuidando tudo que ela está postando, onde ela está indo, com quem ela está saindo, o que ela está fazendo, né? Isso é perseguição. E as pessoas, elas não têm conhecimento disso. Elas pensam que violência contra a mulher é só se a mulher ela for agredida. Sabe que a minha mãe está assistindo aqui a gente agora. E nesse sentido, eu tiro o chapéu para minha mãe, Dona Marisa Porciúncula, que nos assiste, acompanha, porque minha mãe é nascida na década de 60, exatamente em 1960. Agora há pouco fez aniversário, 21 de novembro de 1960, data de nascimento dela. E ela rompeu essa questão do estigma machista, né, que existe até hoje, mas tu imagina, se hoje já é assim, tu imagina como era antes, né? E homem não gosta de mulher empoderada, ele fica muito desconfortável com mulher empoderada, né? Porque e aí por isso que eu fiz o gancho com a minha mãe, porque se ela tivesse aqui nessa conversa, ela ia dizer, né, homem que não gosta de mulher empoderada tem problema de falo. Essa é uma expressão que ela adora, porque geralmente isso é fruto da insegurança masculina, do autossabote masculino, da questão da autoestima, autoconfiança, né? Um homem bem resolvido consigo, ele não tem problema nenhum com mulher empoderada. Pelo contrário, ele quer mais é que ela prospere. Exatamente, que ela brilhe, que ela cresça, que ela se desenvolva. Então, assim, e é uma pena, né? Uma pena porque a gente está protegendo mulheres de homens inseguros. Né? Exatamente isso. Eu tenho um grande exemplo em casa que é o meu avô. Meu avô já tem seus 70 e poucos anos, né? E eu digo que eu cresci num lar de mulheres. E de professoras também. Até a gente estava comentando sobre a situação de professores mais cedo, né? Porque professor, infelizmente, é muito desvalorizado. Então, as minhas avós, ambas são professoras, as minhas tias são professoras, a minha mãe é professora. E é um mundo de mulheres ali, a casa das 7 mulheres, e tinha o meu avô, né? E depois começaram a vir os meus primos. E o meu avô, por mais que seja um senhor da idade, por mais que tenha lá os seus 70 e poucos anos, eu digo que o meu avô é o meu maior defensor.
Então, ele não admite que, se por acaso um dia eu esteja na rua com ele, dirigindo o carro com ele e tal, se eu faço alguma barbeiragem, por exemplo, no trânsito, ele não admite que ninguém me fale nada. E quando me xingam, ele xinga. Ele não deixa quieto, né? Ele não admite que ninguém levante a voz pra mim, ele não aceita que as pessoas me menosprezem, alguma coisa assim no meu trabalho. Quando eu posto alguma coisa, ele é a primeira pessoa a compartilhar. Ele tem orgulho de falar, minha neta é advogada. Então, por mais que eu tenha um exemplo, meu exemplo masculino é o meu avô, e seja uma pessoa de muita idade, a mentalidade dele é muito pra frente, né? Ele quer que eu prospere, ele quer que as minhas tias prosperem, que a minha mãe prospere, que a minha avó prospere, que a gente conquiste coisas. E pra ele isso é motivo de orgulho. E infelizmente nós temos outras pessoas que talvez se utilizem da idade ou né, pra aplicar situações assim, a mulher não tem direito a nada, a mulher não pode nada, não é assim que funciona, eu que mando, eu que sei. E eu tenho um exemplo de que não é bem assim, é um senhor da idade que valoriza as mulheres que o cercam, né? E queria eu que todos fossem assim. Então, mas é aí que tá. Esse exercício aqui que a gente está fazendo, cada vez mais constante, né? E nesse sentido, que bom que as redes sociais auxiliam bastante a propagar essas informações. É isso que a gente vai fazer para romper essa cultura machista. E outra, né? as crianças pequenas também, né? Quando a gente educa meninas, quando a gente educa meninos, de entender como é que o mundo funciona hoje em dia. Então, eu não sou mãe ainda, mas em algum momento eu vou ser. E se eu for mãe de menino, eu tenho que ter uma mentalidade, uma forma de educá-lo que ele entenda qual é o lugar dele, qual é o lugar da mãe dele, qual é o lugar das mulheres que o cercam. A gente precisa começar desde pequenininho. A minha irmã tem 10 anos e a minha irmã tem uma mentalidade que eu com 10 anos não tinha. De entender, eu posso isso, eu posso aquilo, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso estudar a área que eu quiser. Ela assiste uma série no Netflix que é de época, por exemplo, e fala alguma coisa. Até minha mãe comentou recentemente comigo que elas assistiram uma série da época e na série o homem falava assim, porque a personagem tal quer fazer direito, onde já se viu uma mulher fazer direito? E que a Helena botou as mãozinhas na cintura e disse, mas a minha irmã é advogada? Onde já se viu? Né? A minha irmã pode fazer o que ela quiser, então a infância hoje já está com uma outra mentalidade. E é assim que a gente vai construir o futuro, né? Essas crianças entendendo como que é hoje. E é assim que a gente vai mudar. Querendo ou não, a gente é reflexo do ambiente de casa. É. E a gente replica essas coisas. Exatamente. E que bom que existe o ambiente escolar para desmistificar e que falem essa situação nas escolas, né? De incentivar o estudo da Lei Maria da Penha, da Constituição Federal. Eu penso que a gente deveria conhecer o mínimo de lei desde o princípio. Desde o princípio, não só para pessoas que estudam direito ou que optam por fazer uma faculdade de direito. Porque são os nossos direitos, né? Não é só porque eu sou advogada, que eu estudei a lei, que eu tenho mais direito que tu ou que outra pessoa. São direitos que nos cercam, então todo mundo deveria ter esse conhecimento. Com a internet é maravilhoso que a gente tenha esse espaço para propagar essa informação. Mas eu vejo que nas escolas isso deveria ser mais levantado, sabe? Tinha que ter o debate, né? Tinha que ter essa... Eu recebi aqui no estúdio, Alex, um projeto muito legal para a consciência negra, né? Que é um projeto que é desenvolvido no Carlota Vieira da Cunha, o Jornal CVC é o nome do projeto. Eu recebi aqui os alunos, recebi as professoras, todo ele voltado para a consciência negra. Mas o mesmo projeto poderia também ser voltado para a questão das mulheres, né? Para a questão de que não se trata a mulher dessa forma, que o machismo não, aquela coisa toda. Mas o que mais me impressiona é que dentro dessa realidade a gente vê isso todos os dias. A gente sabe o contexto de vulnerabilidade das mulheres. Hoje mesmo eu estava olhando, foi notícia, se não me engano, no G1, uma mulher que foi estuprada em estado de vulnerabilidade por um homem em situação de rua. Então, assim, tu vê que a fragilidade da mulher não está no fato dela não ter estrutura emocional, física para suportar as coisas. A fragilidade está nela ser sempre o alvo da violência, né? Seja ela moral, seja ela física, né? A mulher, ela está sempre exposta. Eu gosto muito de usar a expressão de que é difícil ser mulher, né? É difícil porque... Vamos fazer um exercício com o pessoal que está em casa, assim, as mulheres que estão nos assistindo. De parar para pensar, assim, em algum momento da vida, teve medo de entrar numa rua que não tinha ninguém, por exemplo. Ou mudou o caminho para uma rota onde tinham mais pessoas para evitar estar sozinha. Ou trocou de calçada porque tinha um determinado grupinho de homens ali que poderia falar alguma coisa ou poderia tentar alguma coisa. A gente sabe que tem, né? E a gente sabe o quanto isso é triste. E nós, mulheres, nós sabemos, senta de tal jeito, não fala de tal forma, cruza as pernas e cuidado com o que tu veste.
não tem argumento, né? Aí a questão da legítima defesa da honra. Recentemente, nós tivemos uma situação terrível aqui na cidade. E que eu vi comentários das pessoas dizendo, mas ela mereceu, ela pediu. Eu vi, eu li, e aquilo me embargou, assim, de uma forma, porque a gente trabalha tanto e a gente se dedica tanto, e aí a gente ainda bate nessa tecla. Isso era uma coisa para ser normalizada, de eu ter os meus direitos, de eu ser respeitada, não importa a roupa que eu estou vestindo, não importa qual seja a minha profissão, a forma como eu me porte, eu mereço ser respeitada. E infelizmente não é assim, infelizmente não é assim. E isso é um resquício de uma época em que o adultério era crime penal, né? Inclusive. Tá? Depois ele passou a não mais a ser penalizado, mas no civil ainda era considerado um crime, né? Então, assim, e mesmo que envolva adultério ou não envolva adultério... Não, isso não justifica. Nada justifica, né? Isso não justifica... O crime capital de tu tirar a vida de alguém, né? Exatamente, isso não é uma justificativa. E aí, o que eu percebo? Que as pessoas, sempre que acontece uma fatalidade que envolva uma mulher, as pessoas ficam buscando desculpas e justificativas que aquela mulher cometeu para que aquilo tenha acontecido com ela. Sendo que não existe, é simplesmente maldade. É simplesmente o desrespeito, o machismo, a desvalorização. E para quem conhece a dinâmica, né, de um tribunal do júri, por exemplo, para um crime de feminicídio, o argumento do adultério não vai atenuar a pena. Efeito Mas o adultério, ele faz assim, no cível, as pessoas muitas vezes me procuram assim, eu vou me divorciar porque ele me traiu. Ela perde algum direito ou ele perde algum direito por ele me traído? Não perde. O adultério não é mais crime, não tem nada a ver. O que pode acontecer é tu perder o direito de usar o sobrenome, por exemplo, do teu marido, se houve uma traição, mas não se discute culpa nem no divórcio. Não importa pra lei, pra te divorciar, se tu traiu ou não traiu. Isso não é nem levantado. E ainda quem levanta isso no processo de divórcio tá extremamente equivocado, porque basta um não querer. Né? Não precisa justificativa, não precisa alegar culpa para que ocorra o divórcio. Então, nem para o divórcio isso é necessário. Por que estão usando isso como justificativa para cometer um crime? É o resquício do passado recente, né? Mas é bem isso. E essa situação que tu comentaste, que viu hoje mais cedo no G1, sobre essa mulher que foi vítima de estupro por um homem de rua. Uma mulher não, uma menina, 19 anos. Pensa. É uma situação assim, que as pessoas dizem, tudo da Maria da Penha. Hoje em dia tudo é mimimi, tudo é Maria da Penha. Só que não é tudo que é Maria da Penha. Para que a Lei Maria da Penha ela seja aplicada em um caso, aconteceu uma situação, será que ela vai ser aplicada? A gente precisa preencher 3 requisitos. O primeiro deles é que a vítima seja mulher. Tá? Então, a vítima ela tem que ser mulher. O segundo requisito é que alguma violência, dessas que a gente comentou, ou outra forma de violência, tenha sido cometida contra essa mulher. E o terceiro requisito é que seja em um dos contextos da Lei Maria da Penha. Quais são os contextos? Unidade doméstica, ou seja, o lugar onde aquela mulher está, onde ela estuda, onde ela trabalha, ou uma república que ela reside, a casa onde ela mora. Unidade familiar, seja um vínculo sanguíneo, seja um vínculo afetivo, ou uma relação íntima de afeto. Então, essa situação dessa moça que sofreu... Pura e simplesmente. Pura e simplesmente. A gente não vai trazer a Lei Maria da Penha para esse caso. A pena desse agressor, ela não vai ser agravada por conta da Lei Maria da Penha. Mas, se fosse, por exemplo, numa relação de marido e mulher, esse estupro, ele teria mais gravidade, seria mais penalizado por ter sido num contexto de relação íntima de afeto. Então, não é tudo que é a Maria da Penha. A gente vai ter que ver o caso, ver o que aconteceu, ver se preenche os requisitos, eles são cumulativos. E aí, se preenchidos os requisitos, a pena daquela pessoa pode ser agravada por ter sido cometido numa situação de violência doméstica familiar. Perfeito. E eu te pergunto assim, né? Vamos imaginar um caso hipotético, né? Um casal que tem problemas, tem ali os seus abusos, sejam eles físicos ou morais, né? Psicológicos, emocionais, mas tem filhos. Como é que fica essa situação? Via de regra, busca-se o divórcio desse relacionamento. E como é que fica o convívio com os filhos? Eu sempre pontuo assim, quando uma pessoa me procura por uma situação que envolve crianças ou adolescentes, eu vou ser advogada da criança ou do adolescente. Porque é a parte mais frágil dessa situação. Então, eu vou defender os direitos daquela criança, daquele adolescente. Se a relação entre a situação de violência doméstica que aconteceu com a mãe,
ela também não é praticada em relação aos filhos, esse pai, ele tem o direito de conviver com esses filhos. Então, em nenhum momento, se ele não for um mau pai, ele não vai ser afastado do convívio com os filhos. Ele não vai perder o direito de conviver com os filhos. O problema foi a perda do respeito entre o casal. Entre o casal. Então, eu defendo, e outros professores que eu estudo muito sobre isso também defendem que conjugalidade é diferente de parentalidade. A relação conjugal é uma coisa, a relação entre pai e filhos é outra coisa. Se existir indícios de violência contra esse filho, a gente vai proteger essa criança, a gente vai proteger o adolescente, a gente vai tomar uma medida para que ele seja protegido. Mas aconteceu com a mãe, mesmo assim o pai tem direito de conviver com esses filhos. Aí a gente vai precisar achar uma alternativa. Geralmente é um amigo, um padrinho, uma madrinha, um avô, uma avó, que faz essa entrega, pega essas crianças com a mãe, porque geralmente elas ficam com a mãe, então pega essas crianças com a mãe e leva pra ficar com o pai, ou o pai busca na casa dos avós, por exemplo, pra não ter esse contato com a genitora. Porque a mãe, ela tem que ser protegida. Se ela foi vítima de violência, eu sempre vou bater na tecla. Procure seus direitos, registre uma ocorrência, peça medidas protetivas, mas não vamos impedir que os teus filhos convivam com o pai deles, porque eles têm esse direito. E outra, a gente tem que chamar esse pai pra responsabilidade, entende? A sobrecarga materna, exatamente como tu falaste no início do nosso podcast aqui hoje. A mulher, ela é sobrecarregada. Então, quando termina um relacionamento, na maioria das vezes, ela fica residindo com os filhos, ela tem a guarda unilateral dos filhos, ela toma todas as decisões em relação aos filhos e o pai paga a pensão alimentícia. É claro que a mulher, ela vai ter mais responsabilidades que o homem, a mãe vai ter mais responsabilidades que o pai. O pai, muitas vezes, vê uma vez por semana, finais de semana intercalados, não sabe o que está acontecendo com aquela criança, quando vê, quando procura, e essa mulher, ela é sobrecarregada. Então, eu digo, se tu é vítima de violência doméstica familiar, vamos se proteger, mas também vamos chamar esse pai para a responsabilidade que ele tem. Ele tem que conviver com os filhos. A gente fala de abandono afetivo, tu pode até não amar, mas tu tem responsabilidade de cuidar. Tem que cuidar, né? Pagar uma pensão digna, procurar o filho, conviver com o filho, até para que essa mulher, ela tenha a possibilidade de se reerguer. Porque depois que ela passa por essa situação de violência doméstica familiar, ela sofre um luto. Até nessa situação tá o machismo, né? E o machismo é um troço tão forte que o pai não se dá conta que tá prejudicando o próprio filho. Porque o abandono parental, como tu falasse, né? Via de regra é o que costuma acontecer nesse tipo de situação. Mas só pra gente encerrar, Alex, eu queria tirar uma dúvida. Hoje em dia, a regra é a guarda compartilhada ou ainda não é a regra? A regra é a guarda compartilhada. E aí, quando a gente fala sobre guarda, é importante que as pessoas não confundam com o filho ficar 15 dias com o pai ou 15 dias com a mãe. Guarda não é isso. E por mais que eu me torne repetitiva, e quem me acompanha nas redes sociais sabe que isso é muito repetitivo eu falar, as pessoas ainda acham que guarda é isso. Guarda é tomada de decisão. Decisões essenciais que envolvem os filhos. Quando ela é compartilhada, o pai e a mãe compartilham as decisões. Eles tomam em conjunto. Quando ela é unilateral, só o pai ou só a mãe tomam as decisões. A regra é a compartilhada. Ou seja, pai e mãe estão aptos para tomarem as decisões, eles vão ter que dar um jeito de tomar essas decisões em relação aos filhos. Até 2023, era assim, inclusive em situações de violência doméstica e familiar. Nós tivemos uma alteração recentíssima agora, salvo engano, em outubro, que determinou que, excepcionalmente, então a regra é a guarda compartilhada. Exceção é a guarda unilateral. E excepcionalmente vai ser a guarda unilateral quando existir risco de situação doméstica e familiar. E aí, quando se tem a guarda unilateral, se regula o direito, não é de visitação, é de convivência. Convivência. Isso. Gostei dessa. Isso é um detalhe legal. Pai não visita filho. Filho né? Pai convive com filho. Convive, né? E a gente tem que falar sobre isso também. Quando tu faz lá tuas petições, lá tu coloca a regulação do direito de convivência. Convivência, sempre convivência. Sempre. Desde o dia 1, advogando, que eu fiz petições que envolvem direito de família, é convivência. Porque é o termo certo. Pode parecer banal, né? Não um detalhe simples, mas não é. Faz total diferença. Faz total diferença. Porque visita são parentes, são amigos, é aquele parente que mora longe, que veio aqui na minha casa me visitar. O vizinho que vem aqui na minha casa tomar um chimarrão. Isso é visita. Pai e mãe convivem, eles precisam estar integralizados na vida do filho. E saber o que está acontecendo, saber como é que vai na escola, acompanhar o desenvolvimento daquela criança, né? Então, a regra é a guarda compartilhada para que isso seja oportunizado. Independentemente do modelo, seja ela compartilhada, seja ela unilateral, essa criança ela vai morar em algum lugar. E aí a gente vai ter que ver qual é o melhor lugar para essa criança morar. Se é com o pai ou se é com a mãe. E aí aquele que não mora, convive e paga pensão. Perfeito. Prioridade absoluta, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a tua ótica é sempre o primeiro olhar... A criança ou o adolescente envolvido. Perfeito.
Alexia, quem quiser conhecer melhor o teu trabalho, as tuas redes sociais. Alexia Advogada em todas elas. Muito Facebook, fácil. Instagram, TikTok, todas. É uma forma muito fácil, assim, de me encontrarem por ali, né? E estou sempre produzindo conteúdo tanto na área de família quanto nessa situação de violência doméstica e familiar, sobre a Lei Maria da Penha. E acho importante que a gente tenha esses canais para trazer essas informações, né? E eu gosto exatamente assim, que seja acessível. Não gosto de falar juridiquês. E às vezes eu peco e falo, assim, porque é o costume, né? Mas de falar de forma acessível para que as pessoas entendam. Não adianta eu falar bonito e ninguém entender o que eu tô falando. Sabe que eu fiz estágio no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E meu primeiro contato com o fórum foi na Vara da Infância e Juventude. Claro que era a vara criminal também, a primeira vara criminal, mas tinha também ali infância e juventude. E eu me recordo quando eu conversava com o juiz da vara, a gente conversando sobre o princípio da motivação, né? O princípio que o juiz ele deve seguir para dar a sua decisão ali. Que ele dizia que o princípio da motivação ele não é só para dentro do processo, ele é para fora. Porque a decisão, a sentença de um processo, ela é pública. E quem do povo lê tem que conseguir entender o que foi determinado ali, o que foi decidido ali. Então, assim, quando tu fala do juridiquês, o próprio judiciário vai ter que se adaptar. Sim, em respeito ao público, né? A coisa pública, porque a decisão judicial ela é pública. E qualquer um do povo tem que ser capaz de ler e entender o que está ali. Então, assim, que bom que tu tem essa pegada, eu acho que esse é o caminho. Em respeito à liturgia, eu vi que isso foi também episódio no Supremo Tribunal Federal, na Suprema Corte lá, o ex-ministro Celso de Mello ficou... tem que respeitar a liturgia do tribunal, desta Suprema Corte, do Pretório Excelsior, aquela coisa toda. Ok, a liturgia em si, no trato do advogado com o ministro do Supremo, enfim, até aí tudo certo, mas o povo tem que conseguir entender como funciona o judiciário, né? E que legal que tu traz dessa forma. Saber se adaptar a todos os lugares onde a gente se encontra, né? A forma como nós estamos conversando aqui não vai ser a forma como eu vou me dirigir chamando de tu, de você, um juiz, né? Ou um ministro. Não vai ser assim que vai funcionar. Dentro de um processo também a gente precisa ter noção do que nós estamos fazendo. Mas para o público final, como eu falo, para o povo exatamente que precisa entender, não tem por que falar difícil, né? Só para engrandecer. Não faz sentido nenhum. Muito bem. Eu recebi hoje a advogada Alexia Quevedo. Uma baita entrevista com um baita conteúdo. Acho que as mulheres que assistiram ficaram satisfeitas. Acho que tiramos bastante dúvidas. Mas se tiverem dúvidas ainda, procura ela no Facebook, no Instagram, no TikTok, @Alexia Advogada. É isso? Você tem? Isso. Alexia Advogada. Ela produz conteúdo toda semana. Muito legal o trabalho que ela faz nas redes sociais. E também toda sexta-feira tem um podcast, pode-se dizer também? É como se fosse um podcast, exatamente assim. Eu mateando com as advogadas que eu tenho em parceria com a doutora Lorena Kuhn, que é lá de Santa Maria. Conheci ela na pós-graduação, é uma amicíssima minha e parceira lá do escritório. Esse ano nós batemos 100 episódios e amanhã, inclusive, vai ser o último episódio do ano de 2023. A gente já está preparando novidades para 2024. E é uma situação também que a gente busca trazer de forma acessível, trazendo convidados também para debater, mas só em formato de live por hora, assim. Quem sabe o dia evolua pra... É uma ideia. Vamos deixar no ar isso aí. E se precisar da nossa Vozcast nesse auxílio, na parceria, a gente está à disposição. Obrigada. Vai ser legal ter o mateando aí. A gente poderia fazer isso, bem interessante. Recebi aqui, senhoras e senhores, Alexia Quevedo, muito obrigado pelo bate-papo. Eu que agradeço. As portas da nossa Vozcast vão estar sempre abertas. Essa é uma pauta importante e que ela deve ser todos os dias debatida. Então, toda vez que tu sentir a necessidade, olha, quero ir aí participar, tem coisa nova pra gente compartilhar, é só chamar que a gente abre o espaço e tu vem aqui e a gente compartilha. Muito obrigada. E só pra gente encerrar, assim, eu já falei, eu falo muito, né? Mas pra que a gente encerre, gostaria muito de agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando sobre o meu trabalho, sobre essa lei tão importante. E lembrá-los que em briga de marido e mulher, a gente não mete somente a colher, a gente mete todo o faqueiro que estiver disponível nessa situação. E a gente precisa intervir nisso, né? Porque uma mulher informada é uma mulher empoderada. Muito bem. Muito obrigado. Tchau. Boa noite.